Meus amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Estamos de volta com mais um Pastor José Maria Responde. Você pode continuar mandando as suas perguntas escrevendo aí na descrição do vídeo ou até mesmo mandando pelo WhatsApp, que também aparece aí na sua tela, e assim você estará recebendo a resposta. Agora, a gente vamos armazenando as perguntas e vamos respondendo. A sua pergunta vai ser respondida breve, com certeza, tá bom? Eu tenho mais algumas perguntas aqui para responder e para mim é um prazer poder estar com vocês falando destas coisas. Por exemplo, a pessoa me fez a seguinte pergunta: pastor, como eu faço para saber qual é o meu ministério? O que Deus tem para mim? Eu sei que esta é uma dúvida de muitas pessoas, principalmente hoje, no momento que nós vivemos hoje, na sociedade de hoje. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não sabem direito qual é a minha vocação. Às vezes precisa até descobrir, fazer um estudo para saber em qual área a pessoa tem uma vocação. Mas é muito simples. A primeira coisa para a gente entender o que é o dom que Deus tem para nós, o dom e o ministério que Deus tem para mim, que são duas coisas, né? O dom é a habilidade de fazer alguma coisa, né? Geralmente há um dom que Deus nos dá quando a gente nasce. Eu acredito dessa forma, que nós nascemos com alguns dons. Por exemplo, se você conversa com a criança, ela tem sonhos e ela vai dizer, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu chamo isso de dons natos. Claro que precisa ser desenvolvido essas habilidades dessa criança. Agora, quanto ao ministério, aí realmente é complicado, assim, vamos dizer, falando assim tão rápido, porque depende do que a pessoa entende como ministério. Tem pessoas que acham que foi chamado para ser pastor e nunca foi chamado para ser pastor. As pessoas que acham que foram chamados para ser cantor e nunca foi chamado para ser cantor. Outras pessoas acham que foram chamadas para serem evangelistas e nunca foram chamadas para ser evangelistas. Aliás, eu até acredito que há pessoas que estão trabalhando num ofício que, na verdade, ela não foi chamada para ser. Então, para mim, o dom do ministério, o dom de Deus ministerial é muito sério. Eu fui chamado para ser pastor, então eu preciso ser pastor. É um dom que Deus me deu, né? Eu tenho isso. Agora, como é que eu faço para descobrir isso? Aí realmente precisa conversar com Ele, pedir a Ele, e Ele vai confirmando isso na sua vida. Porque eu costumo dizer que o dom é aquilo que você faz com todo o seu coração, com toda a alegria. O seu dom é aquilo que você faria mesmo que você não ganhasse dinheiro para isso, mesmo que você não fosse pago para isso. Por exemplo, eu costumo dizer que a enfermeira que tem o dom para ser enfermeira, mesmo que ela esteja trabalhando num hospital onde os salários estão atrasados, entretanto, ela tem felicidade de subir e passar em leito por leito, cuidar dos pacientes. Ela não liga para o salário. Quando ela está trabalhando, ela ama o que ela faz. É o dom. O dom, para simplificar, é aquilo que você faria, mesmo que você não ganhasse por isso, tá? Agora, o dom ministerial, aí é obra. Aí para você falar com Deus, de uma forma geral, tem um chamado que Deus chamou a todos. Todos nós temos um compromisso de testemunhar de Jesus. Agora, existem dons específicos, chamados dons do ministério, que aí nós temos que ver com Deus se fomos ou não chamados para exercer esse dom, tá bom? É muito triste a pessoa ser pastor e não ser chamado para ser pastor. Que tragédia, né? Que tragédia. Quando nós falamos em fazendo a obra com excelência, você vai ver que há uma responsabilidade muito grande em a pessoa realmente ser, porque falar que é fácil. Difícil é ser reconhecido como tal.
né? Eu lembro até de uma frase do missionário que disse o seguinte, que dizem para todos que você é cristão, mas os vizinhos, os parentes, eles têm a mesma concepção a teu respeito? Então, para mim, isso é muito forte. Então, dizer que tem um dom que faz isso e aquilo, é muito fácil. Agora, quero ver se as pessoas reconhecem esse dom em você. Agora, o dom natural, eu chamo de habilidade, que pode ser desenvolvida. Por exemplo, eu não sei nada de aviação, mas se eu quiser desenvolver esse dom, eu posso me tornar piloto. Desenvolvi um dom, uma capacidade, uma habilidade que Deus me deu. Podemos desenvolver diversos dons. A próxima pergunta é a seguinte: pastor, por que uma pessoa está há anos na igreja e é batizada e não fala em línguas estranhas? O não falar em línguas estranhas é um processo, né? Porque assim, de acordo com a Bíblia, quando você entrega a sua vida a Jesus, você veio a Jesus porque o Espírito Santo te trouxe. Então já houve uma aproximação sua do Espírito Santo. De acordo com João, explicou que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os discípulos receberam o Espírito Santo em João, capítulo 20, e depois lá em Atos, capítulo 2, eles receberam o batismo do Espírito Santo, que eu já expliquei na igreja, que é como, por exemplo, imaginamos que o nosso coração é uma panela, e dentro dessa panela se coloca água, e a água é o Espírito Santo, e as nossas palavras de oração é como fogo que vai ferver essa água. O batismo do Espírito Santo é o ferver desta água. Se o fogo está pouco, está acabando, não vai conseguir fazer essa água ferver, ou seja, você não vai ter uma experiência fantástica com o Espírito Santo se você não orar bastante. Então, para se ter o batismo do Espírito Santo, é necessário ativar, melhorar, ampliar a vida particular de oração. A outra pessoa pergunta o seguinte, talvez a pergunta dela, porque nós falamos esses dias sobre o inferno, e aí falamos que os tímidos não herdariam o reino dos céus. E aí a pessoa faz uma pergunta: quem sofre de timidez patológica também vai para o inferno? Não, filho. A timidez que a Bíblia fala, lá em Apocalipse 21:8, de fora ficarão os tímidos. Esses tímidos aqui não são pessoas que têm problemas de timidez patológica ou algum outro tipo de timidez. Mas essa timidez que a Bíblia se refere são pessoas que não assumem a sua confissão de fé diante das pessoas. Elas negam a Jesus diante das pessoas. Elas são tímidas em assumir: eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sou uma pessoa de Deus perante a sociedade. Ela acaba indo com a maioria por não declarar abertamente que pertence a Jesus, tá bom? Então não é timidez patológica que em alguns casos precisa de cuidar, né? De um tratamento. Por exemplo, claro que se eu convidar você para falar em público, qualquer um de nós, né? Se não é a prática, nós vamos ficar tímidos. Então, não é essa timidez que a Bíblia está dizendo, tá bom? Mas sim o fato de a pessoa não assumir Jesus como Salvador e Senhor da vida dela. A outra pergunta a pessoa me faz é o seguinte: se nossa alma e nosso espírito se juntam e voltam para Deus para ser julgado, o que acontece nesse período da morte até o julgamento? Aí tá, então aqui é uma pergunta. A pessoa diz, aí a pessoa fala, afirma, né? Eu acredito que vamos nos reconhecer depois da morte e tal. Então vamos à pergunta que nos interessa. A pergunta dela é: aonde, né? Onde é que a pessoa fica? O que acontece nesse período? Nós falamos em Lucas 16, 19 ao 31, que os que morrem em Cristo vão para o seio de Abraão. É um lugar específico onde ficam aguardando o julgamento, certo? E os que morrem sem Cristo, eles vão para o Hades, que já é um lugar de tormento, onde também ficam aguardando o juízo eterno, tá certo? E a outra pergunta é o seguinte: pode existir pastor? Como é que é? Como é que é essa pergunta aqui? Peraí, deixa eu... Pode existir pastor ou pastora que pregam o evangelho e não são libertos?
Nossa, pai, isso aqui é muito forte nessa pergunta. Vou até repetir para ver se eu entendi. Pode existir pastor ou pastora, no caso, que prega o evangelho e não ser libertos? Responder com as palavras de Jesus, tá certo? Não vou nem responder com as minhas palavras. Vou responder com as palavras do evangelho. Jesus disse o seguinte: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos maravilhas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Bom, então se tem pessoas, no ponto de vista de Jesus, que expulsaram demônios, que curaram os enfermos, mas não tinham uma ligação espiritual com ele, então a sua pergunta, a resposta da sua pergunta, sim, pode existir. Paulo falou o seguinte: importa que o evangelho seja pregado. E o evangelho é pregado e os milagres acontecem por causa do poder do nome de Jesus. Não por causa do poder do nome do pregador, e sim o poder do nome de Jesus. Que o demônio obedece ao nome de Jesus, a autoridade que está nesse nome. Agora, Paulo explicou para nós que Paulo disse o seguinte: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu pregando a outrem, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Olha o entendimento que Paulo teve. Eu preciso me cuidar, porque eu posso estar ajudando alguém e eu mesmo me perdendo. Então a sua pergunta é bastante pertinente, embora seja uma pergunta forte, né? Do ponto de vista, eu acho uma pergunta forte, mas é bastante pertinente. Pode sim existir pessoas que pregam, né, o evangelho e às vezes não é liberto. Infelizmente, é muito fácil a pessoa hoje, ela diz, eu costumo dizer assim, que a pessoa põe uma gravata no pescoço e diz: eu sou pastor, né? Deveria ser diferente, mas não é. Mas então há pastores e pastores. O que a gente tem que fazer nesse século? Ficar de olho. É pelos frutos que se conhece a árvore. E os frutos tem que ser aqui, ó, fruto da palavra, viu? É entendimento, é sabedoria, é compromisso com a palavra de Deus. E não apenas dizer ou fazer movimentos, porque muitos me dirão naquele dia, disse Jesus: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas ele vai dizer: mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não há ligação entre vocês e a minha pessoa. Gente, espero ter lhe ajudado. Se você gostou, compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Acredito que algumas pessoas foram ajudadas. E todo domingo nós temos esse compromisso aqui, esse horário marcado, né, para a gente poder estar respondendo as perguntas. Se você tem alguma pergunta, com certeza envie a sua pergunta e nós vamos estar aqui na medida do possível respondendo, tá bom? Fico muito agradecido pela sua participação, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até já, tchau, tchau.